O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e eu desejo compartilhar com a noiva de Cristo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 8, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quando contemplamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diante das perspectivas dos evangelistas, nós encontramos o ministério do Senhor Jesus terreno sendo narrado. E nós encontramos, através desses textos, desses capítulos, como era o efeito que o Senhor Jesus transmitia ao entrar em um ambiente, ao pisar em um lugar, ao conversar com as pessoas, ao dialogar com estudiosos. Quando olhamos para o ministério do Senhor Jesus, nós não só conseguimos enxergar um profeta, um homem sábio, um homem que se levantou naquele século presente para inspirar alguém ou algumas pessoas. Mas além do que o Senhor Jesus conseguia transmitir através do seu ministério terreno, ele veio cumprir uma missão que um homem carnal e passageiro não conseguia entender diante da sua ótica tão limitada pelo pecado. Ele era o próprio Deus encarnado para trazer à tona um cumprimento de profecia e de promessa, para inaugurar um novo reino, para inaugurar uma nova aliança. E a palavra vai dizer que por onde ele passava, alguma coisa acontecia. Quando ele abria sua boca, não era uma simples mensagem que saía de seus lábios. Eram palavras de vida eterna. Quando ele tocava, não era um simples toque qualquer. Era o toque do próprio Deus encarnado, tocando no homem feito de barro. E mais uma vez nós encontramos o manifestar de Jesus através do seu ministério nesse capítulo de número 3. Além do Senhor Jesus chamar a atenção pelos milagres que ele manifestava e operava, o Senhor Jesus era alvo de muitos fariseus e estudiosos da lei. E muitos iam ao encontro do Senhor Jesus para provocá-lo, para tentá-lo, para se manifestar de alguma forma. Mas, segundo alguns estudiosos, acredita que se com Nicodemos foi de uma maneira diferente. Porque quando ele encontra com o Senhor Jesus, a primeira palavra, as palavras que saem da sua boca é Senhor, Rabi, mestre. Nós sabemos que Deus está contigo, porque aquilo que o Senhor faz, um homem comum não consegue fazer. E o Senhor Jesus abre a sua boca e vai mais uma vez ensinar através das suas palavras. Aproveitando esse cenário, aproveitando esse episódio, e ele vai virar para Nicodemos e vai dizer: aquele que quer encontrar com o Senhor precisa nascer de novo. E um homem conhecido como Nicodemos, sábio, fariseu, estudioso da lei, ele não vai entender essas palavras porque é um homem comum como qualquer outro. Ele não vai conseguir entender a verdade que o Senhor Jesus queria passar. E ele vai dizer como o homem velho pode retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. E o Senhor Jesus vai dizer: nascer de novo da água e do Espírito. Aquele que quer ter um encontro com o Senhor Jesus, ele precisa entender a divindade de Cristo. Aquele que quer encontrar com o Pai, ele precisa entender, ele precisa se dobrar diante da divindade de Jesus. E esse texto ele expressa tamanha verdade, mostrando que além do conhecimento, que é importante e faz parte, que além do homem tentar encontrar os seus meios para ter uma vida espiritual ativa, ele não pode de maneira nenhuma encontrar com o Pai se não for pelo Espírito. Ele não consegue diante das suas obras carnais,
Por mais que ele tente encontrar através do estudo, através da teologia, se não for através do Espírito Santo de Deus, ele não consegue compreender os propósitos do Eterno. E nessa noite o Espírito Santo mais uma vez está bradando nesta casa, dizendo: além do conhecimento, além da teologia, além das obras que nós procuramos fazer, além disso tudo e mais um pouco, somente o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus é capaz de rasgar a nossa alma. Somente o Espírito de Deus é capaz de limpar as nossas vistas. Somente o Espírito de Deus é capaz de trazer sentido para a nossa caminhada. Então o Espírito Santo está dizendo: filha, filho, busque primeiramente o reino. Filha, noiva amada, não se esqueça do princípio, não se esqueça das prioridades do reino, porque somente no Espírito, somente conectado com o Espírito de Deus, encontramos sentido para a nossa caminhada e respostas para as nossas inseguranças e dúvidas da alma humana. E eu agradeço a oportunidade.